educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. É sempre um prazer enorme ter a companhia de quem nos escuta para mais uma exploração intelectual. A missão desse nosso mergulho de hoje é extrair a essência de um conjunto de anotações bem instigante e denso. Bem denso. Exato. O material que temos em mãos é conciso, mas carrega um peso teórico enorme. O documento é intitulado 23 Theodor Adorno. O nosso objetivo hoje é entender a visão desse pensador sobre cultura, sociedade e, o papel fundamental do ensino, baseando-nos estritamente nessas notas estruturais que recebemos. Temos muito que desempacotar e analisar aqui. Com certeza. Mas antes de darmos o primeiro passo na análise dessas anotações, é super importante a gente fazer uma pausa e deixar um ponto muito claro para quem acompanha a nossa discussão. Claro, fundamental. É que o documento original que estamos analisando lista e cita ideologias políticas fortes e correntes de pensamento extremamente sensíveis que moldaram a escolha mundial, especificamente o marxismo, o nazismo e o fascismo. Sim. Então, queremos deixar absolutamente claro para toda a nossa audiência que esta análise não toma nenhum partido político. Não estamos aqui para endossar, promover ou criticar nenhuma dessas visões, sabe? Totalmente neutros. Exato. O nosso papel nesse mergulho é atuar única e exclusivamente como relatores neutros e analistas imparciais. O objetivo é compreender as ideias contidas no documento original exatamente como foram apresentadas, sem qualquer viés da nossa parte. Perfeito. E essa clareza é fundamental para o nosso trabalho. Com isso em mente, vamos olhar para o personagem central das anotações de hoje. A fonte nos apresenta Theodor Adorno, através de uma lista de títulos que por si só já mostra a complexidade da mente dele, né? O texto nos diz claramente que Adorno foi filósofo, sociólogo, musicólogo e crítico musical alemão. Certo, vamos desvendar isso. Como é que essas áreas conversam entre si? É uma mistura curiosa. Muito. Porque estamos falando da filosofia, que busca compreender a existência, o conhecimento. Aí entra a sociologia, que estuda o comportamento das massas e as estruturas sociais. E, de repente, temos a musicologia e a crítica musical, que lidam com estética, harmonia e arte. Parece uma combinação bem inusitada para moldar uma visão de mundo. É uma combinação que exige uma capacidade de síntese imensa. Quando olhamos para essas quatro facetas, a gente pode começar a entender a lente pela qual ele observava a realidade. Um sociólogo tradicional pode focar apenas em, estatísticas ou classes sociais puras. Planilhas e dados. Isso. Mas alguém que também é musicólogo e crítico de arte vai olhar para a cultura, para a música, a literatura, o entretenimento, não apenas como diversão, sabe? Mas como ferramentas ativas que moldam a sociedade. E aí, a fonte nos diz que ele foi um dos fundadores da chamada Escola de Frankfurt. A famosa Escola de Frankfurt. Exatamente. E o documento define essa escola de uma maneira bem direta. Trata-se de uma corrente de pensamento fundamentada na releitura do marxismo. Uma releitura do marxismo. Sabendo que estamos falando com uma audiência que já tem familiaridade com conceitos sociológicos básicos, vale a pena a gente se aprofundar no que essa palavra releitura realmente implica nesse contexto específico. Com certeza. Por quê? Por que fazer uma releitura? O marxismo clássico, historicamente, focava muito na economia, né? Na luta de classes, no chão de fábrica e nos meios de produção física. Se Adorno e a Escola de Frankfurt estão fazendo uma releitura, é como pegar uma partitura musical antiga, já que ele é musicólogo. Adoro essa analogia. É como pegar essa partitura antiga, manter as notas originais, mas, tocá-las sob uma nova luz, talvez com instrumentos diferentes. Podemos deduzir que eles estão mudando o foco, tirando os olhos apenas da fábrica e olhando para outros mecanismos de controle. Exatamente. A releitura, nesse caso, não significa abandonar a estrutura crítica do pensamento original, mas adaptá-la para entender uma nova realidade que estava surgindo. O marxismo clássico olhava para a exploração do trabalho físico, certo?
A releitura da Escola de Frankfurt, baseada nas nossas notas, passa a focar na superestrutura. Na cultura e nas ideias. Isso, na cultura, nas ideias e na comunicação. Eles perceberam que o controle social não acontecia mais apenas pela força ou pela economia, mas pela mente. E é por isso que a bagagem de musicólogo e crítico de Adorno entra em jogo perfeitamente aqui, Faz todo sentido agora. né? Ele tinha as ferramentas teóricas para analisar como a arte e a cultura estavam sendo usadas para manter as estruturas de poder. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O documento é muito enfático ao trazer o foco para a sala de aula. Há uma frase nas anotações que dita todo o tom da discussão. A frase é: o ensino deve ser uma arma de resistência à indústria cultural. É uma frase de impacto. Muito forte. E a fonte complementa dizendo que isso contribui para a formação da consciência crítica. Vamos parar e refletir sobre o peso prático disso. O texto não diz que o ensino é uma preparação para o mercado de trabalho, nem que é apenas um repasse de cultura. O ensino é descrito literalmente como uma arma de resistência. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um momento. Manda. Chamar toda cultura de indústria cultural e exigir uma resistência armada, filosoficamente falando na educação, não são um pouco radical ou até elitista? Como o texto concilia essa visão dura com a realidade das pessoas que apenas consomem cultura e mídia para relaxar após um dia cansativo de trabalho? O que é fascinante aqui é que o próprio conceito de indústria cultural aliado à crítica aos meios de comunicação de massa mencionada no texto responde a essa provocação. A crítica de Adorno não é contra o relaxamento, Não é contra assistir um filme no domingo. de jeito nenhum. A crítica não é contra a arte popular em si. A preocupação central é com a padronização e a passividade. Quando o texto usa o termo indústria, ele remete a algo fabricado em série, projetado para não exigir pensamento crítico de quem consome. Algo enlatado. Exato, produtos enlatados, os meios de comunicação de massa, sob essa lente, entregam produtos culturais que já vêm mastigados. O objetivo dessa indústria seria manter o consumidor num estado de aceitação contínua, onde não há questionamento. Não é elitismo estético da parte dele, entende? É uma preocupação com a paralisia intelectual das massas. Ou seja, a cultura deixa de ser algo que provoca e expande a mente e passa a ser algo que apenas anestesia? Uma anestesia perfeita. E se a cultura anestesia, a sociedade perde a capacidade de reagir. É por isso que o ensino precisa intervir de forma tão combativa. A escola se torna uma trincheira. O papel da educação não seria passar o conteúdo programático de forma mecânica, De forma alguma. seria sim treinar a mente para enxergar as engrenagens por trás dessa mídia de massa. Formar uma consciência crítica significa ensinar a ler as entrelinhas daquilo que a indústria cultural vende como inofensivo. Requer um esforço contínuo. Pensemos no desnível dessa disputa. A indústria cultural tem os meios de comunicação de massa, tem o apelo do entretenimento fácil e tem a onipresença na vida das pessoas. É um bombardeio o tempo todo. Um bombardeio. O ensino, por outro lado, exige tempo, exige paciência, esforço cognitivo e confronto de ideias. É uma relação quase assimétrica, uma luta de Davi contra Golias. Por isso o ensino não pode ser apenas conteudista, ele precisa adotar essa postura de arma. Se a escola apenas repassar informações padronizadas, ela se torna mais uma extensão da própria indústria cultural, né? Precisamente. A resistência está em ensinar o questionamento constante. Nossa, esse debate sobre a comunicação de massa e a sala de aula ganha contornos ainda mais profundos quando olhamos para o restante das ideias principais de Adorno listadas nas nossas notas. Tem mais elementos aí. Sim, o documento apresenta um panorama filosófico que dá todo o embasamento para essa postura de resistência. Além da crítica à indústria cultural, o texto lista 4 pontos centrais que precisamos dissecar: Vamos a eles? a dialética, a influência da psicanálise, o combate ao autoritarismo, especificamente nomeando o nazismo e o fascismo, e uma posição contrária ao positivismo lógico. Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que essas não são apenas ideias soltas.
Elas parecem formar um sistema, né? Elas formam uma caixa de ferramentas para entender e combater a manipulação das massas. Vamos começar pela influência da psicanálise. Para quem acompanha debates sociológicos, a presença da psicanálise aqui é um detalhe crucial e até meio surpreendente. Porque a sociologia geralmente olha para o grupo, para a massa, de fora. Exato. A sociologia tradicional costuma olhar para as massas de forma externa. Mas Adorno, segundo a fonte, traz a psicanálise para entender o indivíduo por dentro. O inconsciente. Isso. Para entender por que as massas aceitam passivamente os produtos da indústria cultural, é preciso entender o inconsciente, os desejos reprimidos e como a mídia dialoga com essas vulnerabilidades psicológicas profundas. Faz todo sentido. Se a indústria cultural vende desejos embalados, entender como a mente processa desejos, que é o campo da psicanálise, é fundamental. É como descobrir o código-fonte de como as pessoas são persuadidas e, em seguida, as anotações mencionam a dialética. A boa e velha dialética. Sim, um termo super clássico da filosofia. Geralmente associado ao debate de ideias contrárias, a tensão entre forças. Como essa noção de dialética se aplica na prática dentro do embate que estamos discutindo? Estaremos falando da tensão constante entre o indivíduo, que tenta ser livre, e o sistema, que tenta padronizá-lo. Exatamente isso. A visão dialética rejeita a ideia de que a sociedade está parada ou em harmonia perfeita. Ela foca nas contradições inerentes ao sistema. Nas rachaduras. Nas rachaduras. A dialética permite que se olhe para a indústria cultural não como um progresso natural e positivo da tecnologia, mas como uma força que gera uma contradição brutal. Ela promete liberdade e felicidade através do consumo, mas, na verdade, entrega conformidade. Entrega conformidade e aprisionamento intelectual. E o espaço onde essa contradição deve ser evidenciada e debatida é justamente o ensino. A consciência crítica, formada através da dialética, é o que permite ao indivíduo perceber que está preso numa teia. E se não percebermos essa teia, as consequências são catastróficas. E isso nos leva de encontro ao ponto mais urgente e pesado das nossas notas. O combate ao autoritarismo. Isso. O combate ao autoritarismo, nazismo e fascismo. O texto liga diretamente a filosofia de Adorno a essa luta. A gente não está mais falando apenas sobre o perigo de consumir filmes ruins ou música pop padronizada, sabe? É muito maior que isso. Estamos falando da sobrevivência da sociedade civil. O autoritarismo em regimes como o nazismo e fascismo listados nas notas dependia visceralmente dos meios de comunicação de massa para espalhar a propaganda, eliminar o pensamento crítico e fabricar o consenso. É o cenário onde a teoria encontra a realidade mais brutal possível. Quando o ensino falha como arma de resistência e quando a consciência crítica é suprimida pela indústria cultural, o terreno fica perfeitamente adubado para o autoritarismo. O caminho fica livre. Fica livre. Regimes fascistas e nazistas prosperam na falta de questionamento. Eles precisam de massas que estejam acostumadas a receber informações de forma vertical e inquestionável. Que é exatamente o que a indústria cultural treina a pessoa para fazer. Bingo! A comunicação de massa, quando monopolizada por interesses totalitários, não apenas vende produtos, mas vende ideologias genocidas. Portanto, a insistência de Adorno na educação crítica é, em última análise, um mecanismo de defesa contra a barbárie. É uma perspectiva avassaladora. Ele estava observando como a máquina que produz cultura de massa pode facilmente tornar a máquina que produz obediência cega a ditadores. E para fechar esse conjunto de ferramentas teóricas, a fonte cita a posição contrária ao positivismo lógico. Esse é um ponto que amarra tudo. Para o nosso público, vale lembrar que positivismo lógico é, em linhas gerais, aquela escola de pensamento que defende que apenas o que é estritamente mensurável, cientificamente comprovável ou regido por regras matemáticas rigorosas tem valor verdadeiro. Apenas os dados frios. Exato. Tudo que é subjetivo, as emoções, a arte, seria descartado ou diminuído. Por que rejeitar isso seria tão central para Adorno, a ponto de estar listado nas notas principais como um de seus pilares? Porque o positivismo lógico tenta reduzir a experiência humana e a sociedade a uma mera equação.
Se a gente adota uma visão puramente fria, calculista e matematicamente estrita do mundo, perde-se a capacidade de avaliar o sofrimento humano, a ética e as nuances psicológicas. A gente perde a humanidade da coisa. Exato. Uma mente puramente positivista pode olhar para uma sociedade fascista, que é economicamente eficiente, e concluir que os números estão bons, ignorando completamente a repressão e a perda de humanidade que acontece nos bastidores. Porque os números não sentem dor. Não sentem. E Adorno, sendo também um filósofo e crítico de arte, sabia que os números não contam toda a história. A resistência cultural e a compreensão das fraquezas humanas através da psicanálise não cabem numa planilha. Ele rejeitava o positivismo lógico porque é uma sociedade que só valoriza dados frios, é uma sociedade que facilmente desumaniza as pessoas. O que facilita o caminho para o próprio autoritarismo. Perfeitamente. É brilhante como as anotações conectam esses pontos, mesmo sendo tão breves. A rejeição da frieza dos números complementa a necessidade da psicanálise para entender a alma, que por sua vez alimenta a dialética para debater as tensões, formando a base da consciência crítica, que a escola deve usar como arma para impedir que a indústria cultural nos entregue de bandeja para o totalitarismo. É um ciclo argumentativo perfeito. É uma arquitetura de pensamento extremamente fechada e coerente. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O que podemos extrair desse mergulho? O grande ganho desta análise, para quem nos escuta, é perceber que as engrenagens descritas nas anotações não ficaram presas no passado. A necessidade de formar uma consciência crítica é uma demanda contínua e talvez até mais complexa na atualidade. Sem dúvida. A relação que as pessoas mantêm hoje com a imensidão de informações diárias que chegam pelos meios de comunicação de massa exige exatamente essa postura investigativa. A gente não pode aceitar as narrativas entregues de forma pronta. O prato feito. Isso. Compreender as estruturas de produção cultural e o impacto disso na mente humana é o que permite à sociedade manter a sua pluralidade e evitar cair nas armadilhas da homogeneização e do controle excessivo, independentemente de onde esse controle venha. E essa responsabilidade recai fortemente sobre o ensino. O embate da sala de aula é um conflito diário pela autonomia intelectual. Isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo, algo que emerge diretamente da reflexão sobre essas anotações. O que seria? Se o ensino deve ser uma arma de resistência à indústria cultural, como dita a fonte, nós precisamos olhar para as ferramentas de hoje. Considerando o avanço impressionante dos meios de comunicação, impulsionados por algoritmos preditivos e um volume de conteúdo impossível de ser acompanhado por um cérebro humano, de que forma o próprio conceito de ensino precisa evoluir? Excelente ponto. Como a educação pode continuar sendo uma arma de resistência eficaz na formação de consciências críticas em um ambiente onde a própria cultura de massa se tornou altamente personalizada e onipresente em nossos bolsos? Fica aí essa questão densa para continuarmos explorando, refletindo e debatendo em nossos próprios espaços. Uma reflexão necessária. Agradecemos imensamente a companhia e a atenção de toda a nossa audiência em mais esta jornada intelectual. Encerramos por aqui a nossa análise aprofundada de hoje. Até a próxima!